Então, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira, uma quarta, é claro, de muitas informações, muitas novidades no nosso Cruz Maltino, quarta de Copa São Paulo de Futebol Júnior, já, às 11 horas da manhã, Vasco e Ceará se enfrentam pela terceira fase da Copinha. A gente, é claro, vai falar muito sobre esse jogo decisivo para a molecada Cruz Maltina. Vamos trazer novidades importantes sobre essa partida, assim como também trazer muitas outras informações. Vamos falar sobre a equipe principal do Vasco da Gama, que ontem foi a campo no CT e hoje novamente retornará aos gramados do nosso centro de treinamento, visando a partida desse próximo dia 23 de janeiro contra a equipe do Madureira. A gente vai falar sobre isso, temos muitas outras informações, anúncio do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, procuras no mercado da bola. Olha, meu amigo, um Acorda Vascão movimentado, agitado e de muitas informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, né, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. De verdade, se inscrevam, ajudem o nosso crescimento. A gente precisa muito chegar a essa marca dos 150 mil inscritos e eu conto com você. Show? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Claro, eu quero começar aqui logo esse Fala Gigante, falando primeiramente sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o chaveamento do Vasco da Gama na Copinha. O Vasco que anteontem, né, terça-feira, enfrentou a equipe do Juventus da Moca, o Juventus de São Paulo, e venceu pelo placar de 1-0, com isso conseguindo a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Alguns jogos ontem já aconteceram, e a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês. O Bahia enfrentou a equipe do Coritiba, no chaveamento ele está lá na parte do canto inferior esquerdo. O Bahia se classificou pelo placar de 2-0. O Criciúma enfrentou a equipe do Mirassol. No chaveamento, ele é o segundo do lado esquerdo, né? Esse confronto. O Criciúma venceu o Mirassol pelo placar de 2-0. Ferroviária eliminou o Santos. Ferroviária está também nesse chaveamento do lado esquerdo, chaveamento que não é do Vasco. Cruzeiro enfrentou a equipe da Portuguesa e venceu pelo placar de 3-1. Chaveamento também está aí no lado esquerdo. O São Paulo venceu o Juventude, chaveamento também do lado esquerdo. Fluminense derrotou a equipe do Água Santa. O Guarani venceu a equipe do Atlético Mineiro. E o Botafogo venceu a equipe da Ponte Preta. Todos esses jogos que eu trouxe a vocês são desse chaveamento do lado esquerdo. Hoje, nesta quarta-feira, estarão acontecendo jogos desse chaveamento do lado direito da terceira fase. Vasco e Ceará, Corinthians e Vila Nova, Ituano e Fortaleza. Mas a gente quer, claro, saber do Vasco da Gama. Caso o nosso Cruz Maltino passe, ele enfrentará ou o Flamengo de São Paulo ou o Ibrachina, que joga também hoje nessa quarta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Vasco passando, né, hoje do Ceará, irá enfrentar uma dessas duas equipes na sexta-feira. O jogo já está aí definido. Sexta-feira não, perdão. No domingo deve ser o jogo, né? Eu tô aqui olhando o chaveamento, a expectativa é que esse jogo aconteça no dia 18, dia 18 ou 19, mas creio que realmente vai ser no dia 18, no sábado. Então o Vasco passando o Ceará hoje, quarta, dia 18, retornará para a Copinha para enfrentar o Ibrachina ou o Flamengo. Ainda com relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente tem informações importantes, informações muito importantes mesmo. Por quê? Ontem tivemos aí a informação que 2 jogadores que estiveram em campo nesse último domingo, inclusive contra a equipe do Nova Iguaçu, saíram do Rio, estão em São Paulo e entrarão em campo hoje com essa garotada, que é o Lincoln, zagueiro, e o Maxwell Alegria.
o ponta esquerdo. Esses dois jogadores que têm realmente, né, uma maturidade, eles vão ajudar o elenco do Vasco da Gama. O Lincoln, ele é o capitão das categorias de base do Vasco da Gama, ele é o capitão do Sub-20, é uma grande liderança dessa equipe. Atuou no profissional do Vasco no ano passado, então automaticamente tem uma grande bagagem, uma grande experiência. O Lincoln foi aquele jogador que marcou o gol do Vasco da Gama na vitória sobre a equipe do Internacional no Beira-Rio. Então a gente está falando de um atleta acostumado com pressão, acostumado com jogos grandes. E o Maxwell Alegria é um jogador que também fechou o ano passado sendo até o titular da ponta esquerda do Vasco da Gama. Um atleta que está acostumado também com jogos grandes, um jogador experiente, um atleta que foi titular assim como o Lincoln nesse último domingo contra o Nova Iguaçu. E ambos foram para São Paulo e hoje, às 11 horas da manhã, estarão enfrentando aí a equipe do Ceará. Aí você pode falar, Lucas, mas eles estão na copinha, eles estão na lista da copinha feita lá atrás? Resposta é sim. E fala até mais, tá? Essa lista da Copa São Paulo de Futebol Júnior tem grandes jogadores do profissional. O Paulinho foi o destaque no domingo contra o Nova Iguaçu, ele tá na lista da copinha. A gente tem o Luiz Gustavo, que foi o parceiro de zaga do Lincoln nesse último domingo contra o Nova Iguaçu, também está na listagem da copinha. A gente tem nomes como o Breno Lopes, a gente tem nomes como o GB, dois atacantes que foram titular nesse último domingo contra o Nova Iguaçu, também na copinha, na lista lá de jogadores relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje essa equipe do Vasco da Gama da Copa São Paulo de Futebol Júnior é um mescladão assim, né? Os principais jogadores realmente ficaram no Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca representando o Vasco. Entretanto, vocês já perceberam que o Vasco está passando de fase e o Vasco está pedindo reforço da rapaziada, que está começando a acreditar na possibilidade de um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco passando hoje o Ceará, o Vasco vai enfrentar sábado a equipe ou do Bragantino ou do Flamengo. Passando no sábado do Ibrachina ou do Flamengo, o Vasco da Gama ele só jogará no meio da semana que vem. E por que é importante trazer essa informação a vocês? Porque o último jogo dessa molecada no Campeonato Carioca será exatamente no domingo. No domingo, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Boa Vista, em Saquarema, às 7 horas da noite. O que isso significa, meu amigo torcedor vascaíno? A partir do dia 19, toda essa molecada está liberada para voltar para o Sub-20, porque a equipe principal vai começar os trabalhos no Campeonato Carioca contra a equipe do Madureira no dia 23 na Arena da Amazônia. Então, o Vasco, passando do Ceará hoje, o Vasco, no sábado, enfrentando ou o Flamengo ou o Ibrachina e passando e se classificando por umas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a possibilidade é gigantesca de Breno Lopes, de GB, de Paulinho, desses grandes jogadores que hoje estão aqui no Rio disputando o Campeonato Carioca com o profissional, ir lá para São Paulo para ajudar o elenco do Sub-20. Os Vingadores chegando em São Paulo para vencer o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um título que, salvo engano, o Vasco não vence desde 1992, ou 93 ou 94, um desses anos, mas eu acho que sim, é 92, se você sabe, deixa aí nos comentários. Então, assim, é algo muito importante. O Vasco não focou na copinha, o Vasco, é claro, não à toa, deixou aqui no Rio de Janeiro vários atletas para a disputa do Campeonato Carioca, mas está passando. Passou da primeira fase, que é a fase de grupos, passou da segunda fase, a gente ontem contra os Juventus da Moca. Hoje, se passar do Ceará, a coisa já vai mexer internamente dentro do Vasco, e já hoje o Vasco conta com o Lincoln, que é uma grande liderança, e com o Maxwell Alegria. Mas deixa a sua opinião nos comentários, se você também concorda com isso, né? O Vasco passando de fase, chamar esse reforço do Rio de Janeiro direto para São Paulo. Mas vamos embora, meu amigo. Vamos andar com o vídeo, porque a gente ainda tem informações para trazer aqui, é claro, a vocês. E eu quero só rapidamente trazer uma informação que a gente trouxe até ontem, né? No Boa Noite Gigante, mas eu não trouxe com muitos detalhes. E qual é a informação? Felipe Coutinho, Payet, Jair, Paulinho e Alex Teixeira, os 5 não treinaram ontem no CT Moacir Barbosa na parte da tarde. Eles realizaram treino apenas pela parte da manhã, e à tarde o treino realizado por eles foi na academia do nosso CT. Por quê? Porque internamente a fisiologia do Vasco da Gama, através, é claro, de um cronograma, entendeu que era necessário para esse treino de hoje à tarde
fazer um controle de carga, ou seja, não colocá-los para treinar para que não houvesse risco de lesão. Então, Coutinho, Payet, Alex Teixeira, Paulinho e Jair não treinaram à tarde, apenas pela parte da manhã, mas hoje a expectativa é que ambos já estejam novamente nos gramados do CT Moacir Barbosa, se preparando para esse grande jogo, né, desse time principal contra a equipe do Madureira pelo Campeonato Carioca. Ainda falando em treino, ontem tivemos a presença do Maurício Lemos. Maurício Lemos treinou com o elenco ontem no CT Moacir Barbosa e tivemos presente no CT. O uruguaio treinou com o grupo. A gente não pôde, é claro, filmar. Ontem, se você até chegou a dar uma olhada no nosso Boa Noite Gigante, às vezes a câmera ela aproximava do nada, dava um zoom, porque o Maurício Lemos aparecia correndo ali atrás e a gente não podia mostrar as imagens dele. O Vasco até ontem aguardava umas documentações, não chegou a tempo do Vasco conseguir oficializar o jogador, mas a expectativa é que realmente esse anúncio aconteça hoje, no mais tardar amanhã. Entretanto, eu acho que não, acho que o anúncio realmente sai hoje, nessa quarta-feira. Maurício Lemos é alguém que está sendo muito entrosado no grupo do Vasco, principalmente por parte do seu compatriota, né, Pumita Rodrigues. Puma aqui, de acordo com informações ontem do jornalista Bruno Braz, faz as honras aí de realmente anfitrião do zagueiro uruguaio, participa das atividades, a gente pôde realmente acompanhar isso ontem no CT Macir Barbosa, toda hora tá ao lado aí de Maurício Lemos para tentar entrosá-lo o melhor possível com a rapaziada. Maurício Lemos que está muito animado, eu gostei muito do que vi ontem no CT Macir Barbosa, um atleta físico, forte, que eu acho que pode ajudar muito aí o nosso Cruz Maltino para a temporada de 2025. É mais um gringo, né? Esse elenco do Vasco da Gama recheado de jogadores de gringos. A gente, só lembrando, vai falar um monte, né? Jean Davi, Puma, agora Maurício Lemos, temos Manuel Capasso, temos Payet, temos Emerson Rodrigues, temos Maxime Domingues. E olha, meu amigo, é muito zagueiro aí gringo, é muito meia gringo, é muito atacante gringo que o nosso Vasco da Gama tem. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que o nosso Vasco tá bem servido no elenco. Bom, torcedor vascaíno, hoje é daqui, ó, direto do CT. E o negócio é o seguinte, já sabe, né? A gente acabou ficando esse período de festa de final do ano sem postar vídeo aqui no canal. E o YouTube tá enxugando a divulgação do nosso trabalho. Então peço pra você aqui rapidinho para largar o dedo no like. Larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e ajude a divulgação desse vídeo. Show? Conto com você, ó. Não posso mostrar muita coisa não. Valeu, rapaziada. Torcedor vascaíno, vambora continuar com esse Acorda Vascão? Quero falar com vocês aqui agora rapidamente sobre mercado da bola e continuando na pauta gringo, né? Porque realmente o Vasco tá aí de olho no mercado sul-americano e hoje é inegável, né? Até porque a gente olhando o mercado brasileiro, a gente vê nomes com todo o respeito do mundo. A gente vê nomes como o Rony pedindo 2 milhões, a gente vê nomes como o Wanderson pedindo 1 milhão, e aí é difícil realmente de conseguir alguma coisa com esses jogadores, porque os atletas têm até qualidade. O Rony eu acho que até tem qualidade, o Wanderson do Inter até acho que tem qualidade, mas sinceramente, qualidade é uma coisa, receber 2 milhões por mês é outra, receber 1 milhão por mês é outra. É até um questionamento muito válido que eu ouço constantemente, né? Imagina se Romário, se Zico, se Roberto Dinamite estivessem jogando hoje, quanto eles recebiam. Porque se a gente está vendo um Rony pedindo 2 milhões de reais, Romário ia pedir 6, 7, 8 e teriam que pagar. Teriam que realmente pagar. Mas, enfim, o Vasco hoje vai para o mercado sul-americano para buscar reforçar hoje, nesse momento, principalmente o seu setor ofensivo, que é a grande carência do nosso Cruz Maltino. A gente aqui no nosso canal trouxe há um tempinho atrás a informação sobre a situação do ponta esquerda uruguaio Brian Rodrigues, né, meu nome que o Vasco da Gama já havia procurado lá na janela de transferências do meio do ano passado e voltou a procurar agora novamente nesta janela de transferência. Um ponta que me agrada muito, gosto, rápido, forte, habilidoso, e o que mais eu gosto de ver em um ponta, tá? A gente sempre observa os números de um jogador, e o que para mim tem que ser fator fundamental de qualquer ponta que chegue ao Vasco em si, que é o clube que a gente trabalha, é o fator gols. Ele tem que ser um ponta que dê assistência, mas tem que ser um ponta que também marque gols, para que automaticamente tendo ele no grupo, o Vasco tenha também gols marcados por ele. E o Brian Rodrigues é exatamente esse jogador. Nessa última temporada, vestindo a camisa do América do México, foram 7 gols e 5 assistências em 19 jogos. Um atleta aí que aparece, né, frequentemente nas convocações da seleção do Uruguai, é um jogador
com passagens por Los Angeles, dos Estados Unidos, Almeria, da Espanha, Peñarol, do Uruguai. Nome realmente muito importante para o mercado de um modo geral e um nome que o Vasco se interessa, um nome forte do Vasco da Gama para essa janela. E ontem, o canal Na Torcida Vascaína trouxe até novidades sobre a situação do Brian Rodrigues. Claro, a gente foi lá atrás, buscou essa informação e hoje nosso grande amigo Léo Lacerda aí com a sua equipe está trazendo ainda mais novidades sobre o caso, né? Informações aqui nesse momento. Brian Rodrigues não tem desejo de permanecer na América do México, não quer ficar, quer sair e está forçando essa saída do seu atual clube. O Vasco é um dos interessados, o Corinthians sondou também o atleta e não é um negócio fácil, porque a gente está falando de um grande jogador de seleção do Uruguai, com grandes números, de 24 anos de idade, que está valorizado no mercado e tem um mercado forte atrás dele. Então, se realmente o Vasco quer Brian Rodrigues, vai ter que suar para conseguir a sua contratação, mas é uma informação importante que mais do que nunca, né, confirma aquilo que a gente falou lá atrás e vai realmente indo de encontro àquilo que a gente sabe, que é o interesse do Vasco por um ponta e o interesse do Vasco por Brian Rodrigues. A ver se o caso, se a negociação, se essa novela vai andar ou não. E o mercado está sinalizando com nomes para o Vasco, né? E ontem a gente teve até uma informação também do canal Na Torcida Vascaína de um nome que foi o nome do uruguaio Maxi Gomes, uruguaio também, igualmente ao Brian Rodrigues, que foi colocado à mesa do Vasco da Gama. Maximiliano Gomes Gonçalves, um centroavante, tá? Esse jogador aí, de acordo com informações do canal Na Torcida Vascaína, foi colocado à mesa da diretoria do nosso Cruz Maltino, um jogador que está livre no mercado após não renovar o seu contrato com um clube turco, no caso, esse clube turco que Maximiliano Gomes tinha contrato era o Trabzonspor. Ele chegou no Trabzonspor em 22 e foi emprestado nessa última temporada para o Cádiz. Além desses clubes, tem passagem também pelo próprio Valência, um dos maiores clubes da Espanha, Celta de Vigo, Defensor Sporting, onde iniciou a sua carreira com muito destaque no Uruguai. Ele iniciou a sua carreira em 16 profissionalmente, com 14 gols na primeira temporada, 16 gols na segunda temporada, muito jovem, e ele é transferido para o Celta de Vigo, onde brilha, né? Nas primeiras temporadas, para você ter noção, no Celta de Vigo, ele tem 31 gols marcados e 8 assistências em menos de 80 jogos. Então, assim, de fato, números impressionantes que o credenciaram aí para duas Copas, a Copa de 18 e de 22 pelo Uruguai. Entretanto, do nada na carreira dele, assim, as coisas acabaram, né? Estranho até entender o que aconteceu aqui. Ele tem números muito bons, até no Valência, nessa primeira temporada, foram 11 gols e 3 assistências, mas a partir do ano de 22, ele não consegue bem no Valência, vai para o Trabzonspor, primeira temporada até boa, com 7 gols e 4 assistências, mas essa última temporada no Cádiz, foram 0 gols em 33 partidas, completamente surreal. Então hoje ele está livre no mercado. Informações ontem do Vascaíno.net é que é um nome oferecido ao Vasco da Gama, foi oferecido e que o Vasco tem interesse na sua contratação. É um atacante, agente livre, que chegaria ao Vasco da Gama completamente de graça. E é algo realmente para a gente ficar de olho, ficar ligado. Informações aí, é claro, a gente sempre dá aqui do canal vascaíno.net. Foi uma informação dada inicialmente, tá? Pela página da Resposta Histórica. E ontem isso foi confirmado pela rapaziada lá do Na Torcida Vascaíno. Maximiliano Gomes, perdão, é um bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Rapaziada, o celular travou ali, mas só para fechar. Esse foi o Acorda Vascão, tá? Primeiro vídeo da sua quarta. Se inscreva, compartilhe, curta, ajudem o nosso crescimento e voltem aí pro Fala Gigante. Acompanhe o Vasco da Gama aí na copinha que já começa. Como a gente sempre fala aqui, ó. Saudações vascaínas.